Oi pessoal, meu nome é Simone, para quem não me conhece, e essa é a série Entendendo a Palavra de Deus, e nós estamos em Romanos capítulo 3, e nós já fizemos um estudo de Romanos capítulo 1 e 2, um estudo bem rápido, para chegarmos ao capítulo 3. Então, nós vamos dar continuidade. Eu deixei um e-mail para quem precisar entrar em contato, Geração de Noé, tudo junto, sem cedilha, sem acento, @gmail.com. Vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo. Vamos ler do verso 1 ao verso 10, e diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos e sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Sempre seja verdadeiro, Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Aí aqui é uma questão muito crítica, vou dar uma pausa, porque aqui os teólogos param para falar, falo como homem. Aqui, realmente, porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Então esse trecho ele está dizendo, falo como homem. Isso foi um trecho que ele disse do próprio pensamento dele, ele deixou registrado, né, o apóstolo Paulo. Então vamos ver do 1 ao 5 o que nós lemos, né? Qual seria a utilidade da circuncisão? Qual é a vantagem do judeu? Né? Porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então é aquela história primeiramente do judeu e depois ao grego, ou primeiramente do judeu e depois ao gentio. Então ele está falando sobre a circuncisão, sobre todas essas coisas aniquilarem a fidelidade de Deus. Então quer dizer, ele disse de maneira nenhuma, né? No versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Então no versículo 6 ele continua, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então vamos dizer, vamos fazer mal para que nos venham bens, né? É o que ele está dizendo. É justo isso? Vamos fazer agora o mal para que nos venham bem? Então versículo 9. Pois que, se somos nós mais excelentes, de maneira nenhuma, né? Somos nós judeus mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então vamos lá. Esse trecho foi dito em Miqueias 7, do verso 2 ao verso 3, nós vamos ler. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede, as suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. Miqueias 7, do 2 ao 3.
Então, esse não há um justo nenhum sequer foi tirado desse trecho. E porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nós já lemos no anterior, no Romanos capítulo 2. E vamos ler João 3, do 15 ao 17. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a única forma de salvar o mundo foi enviando o seu único Filho, e todos, sem exceção, tanto judeus quanto não judeus, precisam crer e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador para que tenham a vida eterna, para que vão viver a vida eterna. No momento que morrerem, que o nosso corpo morrer, né, o nosso espírito terá vida eterna, né, uma vida eterna com Deus. Que vida eterna é essa? Uma vida eterna com Deus, né? Não é uma vida de sofrimento eterno no inferno. Então vamos... Por que eu vinha dizendo que a lei é boa, né? Não é por isso, não é porque nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós vamos deixar a lei de lado, a lei de Deus de lado, o Antigo Testamento de lado, ou seja, o Novo Testamento. Toda a palavra, ela é a palavra de Deus e ela é boa, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, diz a palavra. Então, é bom você conhecer a lei, para que você saiba o que é pecado, o que não é pecado, tenha discernimento. Como é que você adquire discernimento? Lendo a Bíblia como um todo, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. E nós vamos ler do 11 ao 20, diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que ele conclui no versículo 20? Nenhuma carne, ou seja, nenhum homem será justificado, nenhum ser humano será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ou seja, ele não será justificado, não será... não haverá justiça, não será chamado justo. Mas no momento em que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e você confessa isso com a sua boca, você é justificado por Deus, você é chamado justo. E nós vamos comprovar isso nos versículos que seguem adiante, né, nos outros capítulos. E como ele diz, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Então, é pela lei que nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Assim, nós sabemos pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento, quando nós vemos os 10 mandamentos, nós sabemos que diz a palavra de Deus que o primeiro mandamento é: não farás imagens de escultura, não adorarás nem do que está nos céus. Nós já vimos no Romanos capítulo 1, nem debaixo da terra. Então, quer dizer, não para nenhum tipo de imagem de escultura. Então, nós sabemos que isso é pecado, por quê? Porque está escrito na lei, porque está escrito nos 10 mandamentos. É o primeiro mandamento, nós sabemos disso. E dentre outros mandamentos, nós sabemos que adultério é pecado, por quê? Porque está escrito na lei. Nós sabemos que devemos honrar pai e mãe, porque está na lei. E é um mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo capítulo 20, os versículos subsequentes foram os que eu citei. Então, vamos adiante. Vamos ler do 21 ao 31. Mas agora se manifestou a lei, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu favor, é um favor de Deus por nós, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus propôs para propiciação pela fé, ou seja, pela expiação, pelo cancelamento dos nossos pecados, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, ou seja, essa é a justiça de Deus por nós, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando ele fala aqui no versículo 21, vamos voltar aqui só para o versículo 21, tendo o testemunho da lei e dos profetas, tem o testemunho da lei e dos profetas, por quê? Porque na lei e nos profetas se falava da vinda de Jesus, e já se falava que ele deveria, que ele seria a única pessoa que poderia, viria o Messias, e que o Messias seria a única pessoa que poderia fazer essa remissão, seria o Messias. O Messias prometido pelos profetas, que era a única pessoa que poderia fazer essa remissão, que poderia fazer essa justificação, da nossa vida como homens. No versículo 27, onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, novamente, o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e por nós ele morreu e ressuscitou, e se nós crermos, como nós lemos nos versículos anteriores, seremos salvos. E aqui nós estamos falando de salvação, de justificação, Vamos falar de justificação, ou seja, tornar justo. Justificar é tornar justo, ou seja, Jesus na cruz derramou o seu sangue, nos tornou justos, pessoas justas, por essa atitude dele na cruz. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, e que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, ele está dizendo
não basta ser circuncidado para que seja salvo, e não basta, né, ser judeu, não basta ser judeu e circuncidado, né? A salvação não vem pela circuncisão, a salvação, e nós estamos falando de salvação, vem pela fé, né? Cristo nos justifica pela fé, sejamos nós circuncidados ou incircuncisos. Aí versículo 31, olha só o que ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei, porque na lei já estava escrito sobre todas essas coisas. Na lei, tanto na lei quanto nos profetas, já estava escrito sobre todas essas coisas, né? E nós vamos mostrar outros versículos que falam sobre isso, né? Então ele não anula a lei por causa da fé. Então nós cremos em Jesus, nós estamos salvos pela fé, mas nós vamos mais adiante. A lei não foi anulada pela fé, como nós vimos. A lei foi anulada pela fé? Não. Versículo 31 diz que não, de maneira nenhuma. Já lemos anteriormente. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Vejamos o que Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, do 17 ao 19. Então, ele deixa claro que nós estamos falando sobre justificação, ou seja, tornar justo. Neste capítulo, vemos o apóstolo Paulo começar a falar de justificação. A justificação é para todos aqueles que creem em Jesus. Todos os que recebem a Jesus como Salvador são justificados, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, diz 1 João 2,1. Se aqueles que receberam a Jesus porventura vierem a cometer algum pecado, sabemos que é pecado pelo conhecimento da lei. Jesus nos defende, nos justifica diante de Deus Pai pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Aqui e por toda a carta aos Romanos, o apóstolo explicará que a nossa justificação não é pelas obras, nem a nossa salvação por nada que fazemos, mas apenas por nossa fé em Cristo Jesus. E isso não inutiliza a lei, mas ele apenas está explicando para aqueles que não são judeus o que é a conversão e vida com Deus, e para os judeus esclarecendo que não devem mais se basear em sua circuncisão para a salvação. Veremos mais explicações nos capítulos que se seguem. Então, pessoal, é isso. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.